Ok, Tânia? Ok, Mônica? Ok, Marcelino? Ok. Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Eliana, da Escola Maria Ângela, e hoje nós temos uma ilustre convidada, a Mônica, que ela é de Assis. Depois eu vou falar um pouco sobre a trajetória, toda a trajetória da Mônica. No início, eu vou passar a palavra para a Tânia Cabral, que é a diretora da Escola Maria Ângela. Então, depois, da fala dela, a gente retorna e eu falo um pouquinho sobre o trabalho da Mônica. Tá? Boa tarde a todos. Passa a palavra, Tânia. Boa tarde a todos e todas. Eu quero inicialmente agradecer a todos que destinaram esse tempinho, para estar aqui com a gente nessa live necessária nos tempos atuais. Tá bom? Quero agradecer ao Marcelino, à Eliana, que tiveram essa iniciativa muito importante, E quero agradecer de forma especial à Mônica, em nome da escola, em nome dos professores, em nome dos alunos, pela sua presença aqui para fazer esse debate conosco, tá, Mônica? Eu sei que a Mônica vai abordar muitos temas extremamente importantes para nós, e conhecendo a nossa comunidade, sabendo do perfil dos nossos alunos, dos pais dos nossos alunos, essa conversa é de extrema relevância. Ela é importantíssima para nos ajudar a entender a nossa realidade. Por que as coisas são do modo que elas são, Esse país nosso tão querido, o Brasil, país que a gente nasceu e vive, o país que é responsável pelas nossas características, pela nossa cultura, por tudo, mas um país que tem uma história e cuja história interfere diretamente no nosso dia a dia, e essa história permeada o tempo inteiro por questões de racismo. Então, compreender a nossa sociedade, compreender esse tempo que a gente está vivendo, à luz de tempos remotos, à luz da história, é fundamental. Então, você que, aluno e aluna, você responsável, você é pessoa da comunidade escolar que está aqui participando dessa live, eu quero te agradecer e quero te dizer que realmente esse tema é um tema importante para as nossas, inclusive para as nossas rodas de conversa, para a gente entender o que está acontecendo na sociedade hoje. Então, eu desejo um bom bate-papo para todos, tá bom? E quero te dizer que vai ser um prazer te ouvir, tá, Mônica? Muito obrigada, viu? Eu passo a palavra. Obrigada pela participação, Tânia. Sei que você vai ficar presente aí com a gente. Realmente é um tema muito importante, que nós devemos, sim, falar sobre isso. Agradeço muito você, a Priscila, a Ana Luísa, os coordenadores de área, pela abertura que a Escola Maria Ângela dá para isso. É um tema muito importante realmente. Eu tenho aí 26 anos dando aula, e essa escola realmente ela fala, tanto dos professores, dos alunos, para toda a comunidade escolar a respeito disso. Tá? Então, hoje nós temos a Mônica, nossa convidada, nossa ilustre convidada, e eu vou falar um pouquinho, sobre o seu trabalho, a sua formação, antes de passar a palavra aqui. Tá? Lembrando aí que nós estamos com várias pessoas aí, olha que felicidade lá, aqui, ó, vários professores, alunos, a professora Márcia, Daiane, a professora Camila, Regina, Márcio Aurélio, nossos alunos, o Everton, que felicidade, A Fernanda, nossa coordenadora geral, Priscila, muito obrigada, gente, nós estamos com várias pessoas, e compartilhem aí, para gente falar aqui em Paraguaçu, e para mais pessoas ouvirem esse tema. Então, nossa convidada é a Mônica da Silva, eu e o professor Marcelino, da Escola Maria Ângela, vamos fazer a mediação desse nosso encontro aqui, e eu vou falar um pouco sobre a formação da Mônica, tá? Então, hoje nós temos como convidada a Mônica da Silva.
ela é membro do Instituto do Negro Zimbauê, agitadora cultural do Bloco Saci Calanco, secretária assistente da Fundação Educacional do Município de Assis, a FEMA, graduada em letras, eu também, né, a gente gosta das letras, pelo Instituto de Letras, História e Psicologia da Unesp, graduada em História, também pela Unesp de Assis, tem pós-graduação em especialização em matriz africana, né, pela FACIBRA de Campinas. Então, nosso muito obrigado, tá, por você vir conversar com a gente, é um bate-papo, né, nós vamos, você vai fazer a sua explanação, depois nós vamos abrir as perguntas das pessoas que estão aí assistindo a nossa live. Nossa live, ela tem como título O Racismo Nosso de Cada Dia, né, porque não tem essa história que acabou, que não existe, ele pode até para algumas pessoas ser invisível, mas nós estamos aqui. Tá? Muito obrigada, querida. Eu passo a palavra para você. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com você, Eliana. Eu agradeço o convite, né, para estar conversando. Escola Maria Ângela, já sei que realmente vocês têm trabalhado essa questão racial já há anos, né? Agradeço o Marcelino pelo apoio e as palavras da Tânia, né, na abertura. E é isso, gente, é isso que eu gosto de fazer, tá? Como disse a Eliana, o Zimbauê, esse é que eu faço parte do Instituto do Negro de Assis, essa é uma das atividades que o Zimbauê faz e que para mim é uma das mais especiais. Por quê? Porque a gente vai estar falando com você, aluno, você, estudante, você que pode transformar a nossa sociedade brasileira, que, como disse, ela é feita de todos nós, de brancos, de negros, de indígenas, e que para a gente, de fato, ser e existir enquanto democracia racial, a gente precisa ter a representação de todos nós nessa sociedade, né? Então, para, de fato, haver uma democracia no Brasil, nós precisamos ver que todos nós somos representados nos mais diversos escalão e pontos da sociedade brasileira. A princípio, eu gostaria de falar dessa questão do Zimbauê, porque o Zimbauê sempre atravessou muito a minha vida, né? Tanto é que eu estou aqui conversando com vocês e devo isso ao Zimbauê, que foi formado por meia dúzia de pretos aqui de Assis, de negros, que queriam discutir mais particularmente essa questão racial na cidade de Assis. E aí nós montamos o Instituto. E desde 2004, né, já antes disso, o Zimbauê já fazia ações, e que eu quero destacar algumas das ações que nós fazemos, porque essa é uma delas, né, de estar participando de uma conversa, de um bate-papo, que vamos falar sobre a questão racial. E o Zimbauê, ele faz isso em escolas, empresas, desde que nós nos constituímos, né. Outra ação afirmativa que o Zimbauê faz, e que isso, inclusive, me levou a esse convite de estar aqui hoje na Escola Maria Ângela, a gente tem um concurso de redação, né, na rede estadual de ensino, que é a diretoria de ensino aqui de Assis, e que se estende aí até Paraguaçu, que é a que coordena toda essa região aqui. E aí eu deixo aqui o meu grande abraço para todo esse pessoal da diretoria de ensino, porque em tempos de pandemia foi isso que aconteceu conosco. Nós pudemos ampliar essa nossa rede, né? E estamos fazendo esse concurso de redação hoje em todas as escolas da rede aqui da diretoria de ensino. Então fica sempre o nosso carinho aí para todo o pessoal da equipe, né? Da diretoria de ensino que trabalha com isso. E aí a gente também teve a oportunidade de fazer conversa com os professores sobre essa questão racial. E agora, mais particularmente, nós vamos fazer desse convite, né, que foi feito pela Escola Maria Ângela para falar sobre racismo nosso de cada dia. Eu devo dizer para vocês assim que eu fiquei encantada com a arte
do convite para essa live de hoje. Eu não sei se todos observaram, e me corrijam se eu estiver errada também, viu, gente? Todos os pretos que estão na chamada da live de hoje, né? Então, claro, eu quero falar um pouco sobre isso. Vamos começar, eu lembro, tem Carolina Maria de Jesus, Machado de Assis, Conceição Evaristo, que por sinal está aqui atrás também, porque aqui em casa, quem conhece o quilombo urbano aqui em Assis, do Instituto do Negro Zimbauê, conhece essa parede cheia de pretos, porque é exatamente isso, eu não ando só, eu só ando com os meus pretos, e ter recebido, então, esse convite, né, com todos esses pretos, e aí continuando, então tá lá primeiro, Carolina Maria de Jesus, Machado de Assis, Conceição Evaristo, que é essa que eu estou falando que está aqui atrás, eu me pareço muito com ela, assim acho eu, né? Tereza de Benguela e Marielle Franco. Então, é claro, nós vamos falar um pouquinho dessas personalidades negras que, gente, é só o nosso racismo de cada dia que não permite que essas pessoas sejam visibilizadas, né? E não permitiram que foram visibilizadas. Gente, como estamos em live em casa, eu estou escutando um barulho aqui da minha cozinha. Um segundo só, por favor. A Mônica estava falando, né, desses personagens, dessas pessoas importantes na nossa história, né, dos negros. Também no nosso cartaz de divulgação, a gente colocou o Milton Santos, que é um brasileiro assim, né, muito importante, conhecido no mundo todo, com um trabalho também gigantesco. Né, Mônica? O Milton Santos a gente colocou aí também, colocamos o Machado de Assis, e a gente sempre lembra da história do Machado de Assis, que ele foi colocado, entrou para a história como sendo uma pessoa branca, e só mais recentemente parece que a gente descobriu que o Machado era negro, né? A gente colocou também esses dois aí para... O Brasil tem muitas pessoas negras aí que foram importantes na nossa história, mas que infelizmente muitos deles acabam ficando relegados a um segundo plano, né? A gente poderia ficar aqui citando mais de 2 horas só pessoas negras importantes na nossa história. Mas passa a palavra para você, Mônica. Desculpem, gente. Então, Marcelino, mas você já me substituiu aí rapidinho e vi que é isso, né? A gente está com todas essas personalidades pretas e é disso que a gente quer falar, né? O racismo que impede que pessoas como eu, como você e como a Eliana tenham visibilidade na nossa sociedade. Gente, cadê a tal da igualdade que todo mundo fala, né? Cadê aquela igualdade que eu sempre costumo lembrar, que ela tá, para quem quer, tá na Constituição, né? Para quem quer, tá na lei, e quem também a questão da religião, também na religião se fala, né, que nós somos todos iguais, né, que não há diferença, né? E por que isso de fato não ocorre na sociedade brasileira, né? Por que personalidades negras não são reconhecidas na sociedade brasileira? E aí a gente não tem jeito de continuar essa tarde sem antes falar dessa questão do racismo estrutural, né? Que é essa estrutura do Brasil, desde quando fomos constituídos, que isso ocorre, né? Então, sem dúvida nenhuma, eu quero, primeiro, agradecer o convite da Eliana, de vocês, para a gente estar fazendo essa conversa aqui essa tarde. Quero ressaltar o convite que foi feito e que colocaram todas essas personalidades negras para a gente poder falar do racismo nosso de cada dia, né? Dessa invisibilidade do povo negro. E é claro, sem dúvida nenhuma, dessa invisibilidade do povo negro, a gente vai chegar nos tempos de hoje, né? Nas discussões atuais, e que eu diria, inclusive, que é essa invisibilidade que faz ter a discussão que se está tendo em relação à história do Magazine Luiza. Mas nós vamos chegar a isso mais para frente. Agora vamos pegar um pouquinho da história do racismo estrutural. Por que é que a gente vai precisar de ações como
igual o Magazine Luiza está fazendo? Por que é que a gente precisou fazer a questão das cotas? E aí, lembro os alunos que estão nos assistindo, ainda mais vocês que são de escola de ensino médio, gente, é abraçar essa oportunidade. A gente tem as cotas, não pensem vocês, eu sempre repito, não é um privilégio. Isso é questão de luta de todo o nosso povo negro. Por quê? Porque a universidade, por incrível que pareça, ela foi feita, sim, para o filho do branco que veio para cá nos colonizar. E aí a gente vai entrar nessa história do racismo estrutural, porque eu gosto sempre de lembrar, e para mim eu sempre falo que são os 7 atos oficiais, né, do Estado que marginalizou o nosso povo negro. Que a marginalização do nosso povo negro, ela é feita através desses 7 atos. Lembro, primeiro é um decreto que nós não poderíamos... Bom, primeiro a escravidão, né, gente? Porque a escravidão, arrancar todos nós de África e trazer para o Brasil, não foi nenhuma aventura e nem nenhum turismo, né? Então, a primeira coisa que temos que mudar é que nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de reis e rainhas que foram escravizados. Uma das rainhas está, inclusive, no convite que vocês colocaram, que está lá, Teresa de Benguela. Teresa de Benguela foi uma rainha que foi escravizada, e montou o quilombo da Cotirene, no Mato Grosso. Então, por isso que nós vamos falar também de mulheres negras. E termina o convite com a Marielle Franco, que nós vamos chegar, nós mulheres de hoje, da atualidade, através dessa mulher preta, lésbica e socialista, que acreditava, assim como Teresa de Benguela, assim como Carolina Maria de Jesus, lá atrás, que vem fazendo a denúncia do que foi feito com o nosso povo negro. E aí, nessa denúncia, eu também quero, claro, fazer essa questão aqui com vocês. A gente está falando de escola, a gente está falando de aluno, a gente está falando com o professor, e é onde eu acredito que possa haver a transformação. Com o jovem que tem essa mentalidade de se recriar, da gente poder fazer uma outra construção diferente dessa do que o colonizador branco fez no Brasil, né? Então, o primeiro ato, escravidão. Segundo ato, eles nos proibiram que nós frequentássemos as escolas. Então, o povo negro não podia frequentar a escola. Quando começou a se abrir, aí, quando muito, começamos a frequentar as aulas noturnas. Depois disso, teve a lei de terras. Isso foi lei, gente, lei de Estado. O Estado escreveu a lei que nós, negros, não podíamos ser donos de terra, não podíamos ser proprietários de terra. Depois teve a Guerra do Paraguai, que a maioria foi os negros que foram mandados para a guerra, falando que depois nós seríamos libertos, né? Depois temos a lei do ventre livre, que vocês conhecem bem, né? Imagino que isso é uma coisa que a gente vê muito na história oficial, né? E o problema é que a lei do ventre livre, ela é colocada como uma coisa positiva, né? Pelo imperador, né? Que as crianças ficavam livres. Bom, eu fico pensando, né, gente? Imagina as crianças hoje, a partir dos 5 anos, elas estão libertas. Pai e mãe que estão nos ouvindo, pensa nas suas crianças, nos seus filhos, a partir dos 5 anos, e que você pode deixá-los ao léu, ao bem quiser, que você não tem mais responsabilidade sobre essa criança. É isso que foi a lei do ventre livre. Depois nós temos a lei dos sexagenários, né? Ou seja, depois dos 60 anos, não precisava mais ser escravo. Olha que coisa linda, maravilhosa. Depois dos 60 anos, estávamos libertos. Gente, que engodo é esse? Por favor, me digam que engodo é esse e que a história oficial é isso que a gente aprende nos bancos da escola. É isso que o professor apresenta para a gente. É isso que me foi apresentado. Então, eu falo que estar aqui é uma afirmação, é para a gente, de fato, fazer resgate do nosso povo e dizer que essa história que foi contada não é a oficial. É a história oficial, mas a gente vai recontar a nossa história, porque a gente não tem nessa história Teresa de Benguela, que está aí no convite. Teresa de Benguela montou um quilombo
e durou durante 2 décadas no século do Império, chamando o nosso povo negro para a libertação. Uma mulher que, além de tudo, era guerreira, usava as armas dos senhores que foram lá, que aí, diria que a gente aprende na escola, né? Os bandeirantes invadiam os quilombos, iam lá armados, e essa mulher, que já era uma verdadeira estrategista, pegava as armas e transformava em panela. Resistiu num quilombo por mais de 2 décadas. Quilombo Acotirene, no Mato Grosso. E como história de Teresa de Benguela, nós temos muitas. E aí eu falo particularmente para você, estudante preto, negro, de ensino médio da escola Maria Ângela, desculpe. Procure seu professor, peça, vá buscar quem de fato somos nós na história do Brasil. E é isso que nós precisamos e é isso que está fazendo a diferença, né? Nós começamos a falar, de fato, quem construiu o Brasil. Quem construiu o Brasil, gente, não é isso não, do Bandeirantes que foi lá, só explorou negro, só foi bater e matar índio, né? A gente precisa, de fato, buscar quem são os heróis da nossa nação. E aí, mais uma vez, fica o meu parabéns para vocês aí da escola, que construíram não só essa live, mas o convite da live, né, que já acho que já traz bastante. Isso é o papel da escola. Esse é o papel que eu sempre falo à escola, e tem um historiador negro que eu gosto muito de citá-lo, que é o Henrique Cunha Júnior. Ele fala isso, ele fala que a escola, de fato, é um lugar muito privilegiado. E esse privilégio, ele não pode ser só para a criança branca, né? Esse privilégio tem que ser para todos nós. Essa escola, ela precisa, de fato, ensinar a cultura negra, a valorização da cultura negra, e não nos mostrar na história apenas como os escravizados, os que eram preguiçosos, que não queriam fazer nada, nós morríamos de bando. Imagina, muito pelo contrário, nós estamos resistindo nesse país que todo dia nos mata, nos humilha, nos inviabiliza, e é por isso que somos mais. Porque com mesmo todas essas mazelas, nós estamos aqui resistindo. Nós estamos muito recentemente, agora com essa questão que eu falo do Magazine Luiza, que tem sido, para mim, tem sido o papo do momento, né? Agora já nem falam mais na tal das cotas, e aí eu quero lembrar também a questão das cotas, gente, por isso. Não é privilégio exatamente por isso. As cotas, elas vieram para a gente equilibrar, porque até então, antes das cotas, sabe quanto de nós entrávamos na universidade? Apenas 2%. E aí, é claro que, né, quando eu falo disso, eu quero falar, sim, para aquele racista de plantão, que sempre vem com aquela conversinha, mas isso é racismo reverso, né? A questão das cotas, a questão do estágio do Magazine Luiza só para pretos. E o que nós negros temos sofrido ao longo de toda a colonização, né? Desde toda a formação da sociedade brasileira, é o quê? Porque para a gente ter racismo reverso, a gente tem que fazer com o branco o que eles fizeram conosco ao longo de mais desses 500 anos, né? E isso a gente entende que o movimento negro não faz, não está fazendo. Muito pelo contrário, a gente tem a dignidade de, na luta, na discussão, através de fatos, de construção concreta mesmo do movimento negro, de trazer para o Brasil e dizer que nós vivemos num país racista, que democracia racial não existe, esse engodo já não dá mais, né? Eu penso que essa é a grande tarefa que o movimento negro fez e tem feito, e aí, mais uma vez, a chamada de vocês, o racismo nosso de cada dia é muito importante, e é importante que vocês trabalhem de fato isso na escola, porque a escola é o lugar de transformação de ideias, de pensamentos, e eu penso que, assim como nós construímos uma sociedade racista, é possível também que a gente consiga construir uma sociedade mais justa, mais igualitária,
que tenha a participação de todos nós. E, claro, não posso deixar de falar a última, né, que está aí, Marielle Franco, mulher negra, que foi assassinada e que até hoje nós não sabemos e não foram julgados os culpados do assassinato de Marielle. E só isso acontece porque, gente, imagina se uma deputada branca tivesse sido assassinada da mesma maneira que a Marielle Franco foi. Como seria que o que teria acontecido? O que teria ocorrido no nosso país se a Marielle fosse uma mulher branca, uma deputada branca e de elite? É sobre isso que nós queremos conversar. É sobre isso que nós estamos conversando aqui essa tarde, nessa live. Então, chamo mais uma vez a atenção para essa questão do racismo estrutural. E aí eu quero voltar para a gente poder interagir com vocês, porque senão fico só eu falando aqui, e daí voltamos depois para falar um pouquinho mais sobre essa questão do Magazine Luiza, que é também uma ação afirmativa, assim como foi a questão das cotas, assim como foi essa questão de hoje nós estamos conversando sobre a cultura do negro, a cultura do africano nas escolas, que é a questão da Lei 10.639, que ela é de 2003 e expande-se, é claro, depois de todas essas leis que eu falei para vocês que marginalizaram o nosso povo negro, só em 2003 é que nós tivemos essa lei para que se ensine decentemente a história da nossa cultura negra nas escolas. E aí, é claro que eu não posso deixar de falar, de chamar atenção, né, na realidade, eu sempre falo assim, enegrecer esse ponto, né? Vamos enegrecer que aí essa sociedade brasileira surta quando o Magazine Luiza chama só trainee para os estagiários que sejam negros. Quantas discussões não vimos, quantas postagens não vimos de, nossa, olha o racismo reverso. Essa pessoa não tem capacidade, essa sociedade não tem capacidade de olhar para todos os outros espaços, que eu sempre falo espaço de privilégio branco, e chegar lá e olhar e falar assim, nossa, mas cadê os pretos aqui? Não é mesmo? A hora que chega no banco, a hora que vai ao médico, a hora que está, enfim, em qualquer lugar de espaço de privilégio branco nessa sociedade brasileira, aí eu não tenho a capacidade de olhar e falar assim, nossa, nós somos 56% de negro no Brasil. Cadê os pretos aqui? Né? Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês, é sobre essa questão dessa estrutura, né, desse racismo estrutural, e acho que escola, mais uma vez eu repito, é um lugar, de fato, de privilégio para a gente poder conversar sobre essas coisas, né, sobre essa questão. Vamos lá. Então, assim, pegando esse gancho, né, Mônica, do que você falou da questão do Magazine Luiza, né, e até aquela música que você tinha mandado pra gente, mas por questão de direitos autorais, a gente não pode transmitir daqui, que é a música da Bia Ferreira, né, de Cota Não é Esmola. Porque, às vezes, as pessoas têm uma ideia de que é muito mimimi dos negros, né, de muito vitimismo. E isso eu acho que ocorre muito pela falta de conhecimento de como foi a nossa história, né? Então, às vezes, ver uma atitude dessa, como do Magazine Luiza, pensar, mas é um racismo reverso, porque os negros são muito vítimas, é mimimi, e não é bem assim, né? Não é por aí, né? Acho que é muito importante esse debate para a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre essa história, né? Que às vezes o pessoal esquece, né? Sim. Eu só vou entrar aqui um pouquinho para os comentários que estão fazendo no Face. Tem a Charlotte da diretoria, né? Ela diz assim, ó, bora ouvir a querida Mônica Silva falar sobre racismo e desigualdade social no Brasil, interligando as raízes da nossa história brasileira com a crueza de contemporaneidade de nosso país. Depois vem o professor Aderaldo da escola, professor de português. Ele diz assim, pesquisa recente mostra que alunos negros no ensino superior aumentou, mas docentes negros ainda
né, é uma quantidade pequena, é uma quantidade de docentes negros. A Tânia, ela fala, nossa diretora, ela diz assim, que privilégio poder discutir esse tema tão relevante com pessoas tão preparadas e conscientes. Obrigada, Mônica Silva. O Cristiano está aí com a gente, né? Cristiano, o maravilhoso Cristiano da Escola Francisca, coordenador, e ele diz assim, ouvir a Mônica é sempre maravilhoso, né? Cristiano é inspiração, né? Grande profissional. A Deise Malaguti, ela diz assim, diretora, né? Olá, Tânia, parabéns pela iniciativa. Adoro a Mônica, grande mulher. Né? E mandar um abraço aí para os nossos queridos alunos, o Joel, o Vitor, a Keila, a Kailane, a Sara, a Esther, né? Muito obrigada por vocês estarem, né? Essa live vai para vocês também, meus queridos. E nós temos a mamãe da Tânia também, a Dona Alice. Beijo, Dona Alice. Nós temos uma minha sobrinha, lá de Teodoro Sampaio, a Elaine Monteiro, e ela diz assim, pauta maravilhosa, parabéns a todos. É professora também. Então, vamos, passa a palavra aí, a gente está com várias pessoas assistindo aí, parabéns para você, Mônica, você tem, assim, uma grandeza de fala maravilhosa. Passa a palavra. Eu só queria, quando eu perder o gancho, já passa a palavra, Mônica. Eu sempre faço um exercício em sala de aula, né, que é perguntar para os alunos se eles são racistas. E 100% dizem, não, eu não sou racista. Qualquer sala de aula que eu pergunto é sempre a mesma resposta. 100% diz, eu não sou racista. Mas aí eu pergunto para, né, as pessoas, para os alunos negros, você já foi vítima de racismo? E aí 100% dos alunos negros já foram vítimas de racismo. E que isso mostra que o racismo está tão inconsciente nos nossos hábitos do dia a dia, que a gente acaba praticando sem perceber que aquela é uma atitude de racismo, de discriminação. Então, a pessoa, muitas vezes, ela pratica, mas ela não tem a consciência do que está fazendo, né? Então, ela não sente nenhum tipo de culpa, de peso, né, na consciência, porque para ela é uma atitude normal. Né? Mas nós que estamos do outro lado, a gente sente, né, na pele o tempo todo, né? Isso, né? É interessante esse exercício de reflexão que eu faço com os alunos. Passa a palavra. Nossa, que ótimo que você faz isso e pode fazer esse tipo de reflexão que você está falando. Isso é maravilhoso. Bom, primeiro eu quero agradecer os elogios. Você falar alguma coisa, Juliana? Não, depois eu quero que você fale um pouquinho sobre a fala do professor Aderaldo, né, que ele fala que na faculdade nós temos baixo número de professores negros na universidade. Depois você pode comentar, tá? Claro. Posso falar? Bom, primeiro eu quero agradecer, né, as palavras carinhosas aí, Cristiano, a Charlotte, a Deise Malaguti, nossa, me lembro, por exemplo, gente, o Zimbauê, eu costumo dizer que nós já estamos há quase 2 décadas fazendo esse trabalho aqui em Assis. E, sem dúvida nenhuma, começamos na escola da Deise Malaguti, lá no Augusto Ribeiro. Augusto Ribeiro, depois, quando incrementamos essa história do concurso de redação, tiveram finalistas lindos, maravilhosos. Então, eu também é um pessoal que já está trabalhando há bastante tempo essa questão racial. Então, eu só tenho que agradecê-las, né, em relação a isso. E do professor Everaldo, é claro, a hora que ele já comentou aí que hoje falta docentes negros. Primeiro, fico muito feliz, Eliana e Marcelino, de ver vocês aqui nessa live comigo. Não tenho dúvidas nenhuma com relação a isso. Acho super importante. Mas também, é claro, eu preciso falar dos colegas de vocês que são brancos e que precisam também trabalhar essa questão nossa, né? Porque isso não é uma tarefa lá no Mariângela que vai ficar só para os pretos, em qualquer escola desse nosso Brasil. Não somos só nós pretos que temos que cuidar da questão do racismo, que temos que cuidar da questão da discriminação racial. Gente, isso é tarefa para todos os professores. Isso é tarefa
para toda a sociedade brasileira. Então, a gente faz sim com muito gosto. Eu sempre falo que a questão pedagógica é uma das que mais me motiva, porque eu acho que pedagogicamente a gente ensina quem nos ensinou a nos odiar desde pequeno, né, que é isso, inclusive nós mesmos, né, porque desde pequenos a gente se odeia porque o nosso cabelo é assim, porque o nosso cabelo é assado, mas porque essa sociedade brasileira assim nos impôs. Então, assim como o professor, ele pode trabalhar que a gente construa uma identidade positiva na sala de aula, quando ele me apresentar a Teresa de Banguela, quando ele me apresentar o Machado de Assis, quando ele me apresentar a Marielle Franco, quando ele me apresentar todas as personalidades negras que nós temos, né, no Brasil, e a gente vai olhar e falar, opa, peraí, é isso, é disso que nós estamos falando. E aí, o professor Everaldo falou muito bem, ele falou assim, olha, só que nós temos poucos docentes negros. Então, vamos pensar um pouquinho, né? Por que que nós temos poucos docentes negros? E é claro, é disso que nós estamos falando, né, professor? O nosso racismo estrutural. Nosso racismo estrutural, a gente teve que o movimento negro colocar a questão das cotas para que a gente pudesse ir para dentro da universidade. Olha se pode, hein? Essa universidade que eu falo para vocês, a universidade que é o quê? Foi feita e construída para brancos. Não foi para nós estudarmos. E aí esses brancos que estão lá, até hoje, se não fosse a questão das cotas, nós ainda estaríamos invisibilizados dentro das universidades. E a gente já avançou, né? E aí, entrando mais nessa questão do professor Everaldo, nós avançamos que hoje, eu diria que a primeira fase foi essa questão das cotas, né? Então, fomos para dentro da universidade. Aí, agora nós saímos para o mercado de trabalho. E, gente, quando a Magazine Luiza, né, que ficou todo esse comentário, toda essa questão em cima, porque Magazine Luiza é local de trabalho, e nós vamos também, esse eu sempre falo, essa é a segunda fase, e quem, como diz o Rincon Sapiência, atura ou surta. Exatamente, nós negros estamos chegando no mercado de trabalho. Eu recebi uma foto linda da família da professora Eliana Cruz, e aí fiquei pensando, gente, que família negra maravilhosa. É isso. E que a gente quer se ver representado, não é mesmo, professora? Não é isso? É disso que nós estamos falando, é disso que o professor Everaldo, quando ele fala assim, docentes negros são poucos. Então, a gente vai ter que criar as cotas dentro da universidade para contratação de preto. Porque eles ainda acham que a boa aparência é o fenótipo de nariz fininho, de boquinha pequena, não é essa nossa cara preta, não é essa nossa cara preta que está aqui. E o Magazine Luiza, eu acho que mexe muito, e realmente a sociedade branca, racista, está surtando, porque também vem atrás daquele discurso que eu sempre falo, eles é propriedade privada, né, gente? É uma empresa privada. E dentro da empresa privada, nós negros sabemos que nós não somos os preteridos. Está nos números, a gente vê qual que é o escalão que o preto trabalha. E aí, volto e remeto de novo para vocês. Carolina Maria de Jesus, que vocês colocaram no convite, uma escritora negra, que me foi apresentada por uma professora, que eu pude olhar para aquela escritora e falar, eu posso ser o que eu quiser. É isso, é disso que nós estamos falando. Então, quando a gente também traz a representatividade negra, imagina a felicidade dos alunos do professor Marcelino, um menino negro, novo, inteligente, e poder falar isso para os alunos dele, como ele mesmo está falando. Escuta, mas quem que é racista? Né? E isso também, acho que a história da Magazine Luiza, ela traz. Porque os nossos alunos também, eles não se reconhecem como os negros, né? E aí o Magazine Luiza traz que vai ser os trainees, né, os estagiários vão ser negros. E aí, desses alunos que se dizem não racista, quem é que vai lá escrever na ficha que é preto e vai fazer a seleção? É disso que nós estamos falando. É sobre isso que nós estamos construindo
de que hoje nós temos, de fato, muito mais pretos orgulhosos da nossa cor. Por quê? Porque começamos a entender, que essa história oficial não nos representa. Porque estamos entendendo que nós somos muito mais do que isso, né? Eu falo que eu aprendi isso na militância. Foi o Zimbauê que me trouxe isso. E quero, de fato, fazer isso que estou fazendo aqui essa tarde com vocês. Um bate-papo maravilhoso para que a gente possa, de fato, trazer mais negros e negras para a nossa luta e fazer com que os nossos amigos brancos, que são muitos desses professores que estão conosco, eu falo a Cristiano, maravilhoso, Charlotte e tantos outros que a gente sabe que abraçaram, que tem essa coisa da fraternidade para conosco, entendem a nossa causa. E aí, é lógico, nós estamos falando de uma cidade de uma escola na cidade de Paraguaçu. Eu não posso deixar de lembrar minha amiga Mariana Rosseto, que está aí na luta, e também é uma militante política e que entende a história da mulher negra, né? E que está na luta, assim como Marielle Franco esteve. E que nós somos representantes dessas mulheres, gente, porque o que vem agora, que eu tenho falado para vocês, e realmente vai ser a segunda fase, nós vamos para o mercado de trabalho. Só que e aí quero voltar para vocês, enquanto vão ficar, gente, se descabelando, porque Magazine Luiza vai colocar os pretos, e a Bayer também está vendo isso, e outras empresas vão abrir, já vi também a questão, a própria Coca-Cola, porque é isso, gente, buscar essa coisa da diversidade, é isso. E isso não é a Mônica que fala, não é a Eliana que fala, não é o Marcelino que está falando. Isso é a ONU diz que uma sociedade democrática ela tem que ter 44% de todos representados. E enquanto isso não ocorrer, nós não vivemos numa democracia. Enquanto isso não ocorrer, é balela isso que a gente está falando de que nós somos todos iguais perante a lei. Nós não somos, porque eu e Eliana e Marcelino, a gente quer os espaços de poder. E esse espaço ainda é um privilégio do branco, que agora vai começar a se surtar mesmo, aqueles que são racistas vão surtar. Os outros vão compreender, eu espero, né? Que esse local que eles ocuparam não é de fato só porque eles são brilhantes, né? Porque a gente também tem jovens pretos brilhantes. A gente não tem só jovens brilhantes que são brancos, né? É por isso que o Magazine Luiza pega, né? Que é uma empresa privada que vai contratar preto, e está dizendo, e está dito, né? E para essa sociedade racista que para nós não podia escola, não pode no local de trabalho nosso é o quê? É na faxina, é na limpeza, é de guarda, né? Não tô, gente, por favor, entendam, hein? Eu não estou menosprezando nenhuma dessas profissões, muito pelo contrário. Eu sou filha, por exemplo, de uma empregada doméstica com maior orgulho. Mas esse local que a sociedade brasileira determinou, só esse local para minha mãe, eu consegui mudar essa história. E volto para vocês. Mônica, tem outro, tá bombando, né, nossa live, vou falar outros nomes aqui que estão participando aí junto com a gente. Nós temos o seu Álvaro aí, um abraço, seu Álvaro, é o pai da professora Regina Esposte. Nós temos nossos alunos queridos, a Maria Eduarda, David Borges, o Johnny, do terceiro, a Larissa, o Pedro Cauã, nós temos outros questionamentos aqui, tá? A Gisele, da PCNP, ela diz esse comentário, ela diz assim, pessoal engajado, né? E a nossa coordenadora geral, a Priscila, ela diz assim, ela faz, né, sobre a participação dos negros na política. Às vésperas das eleições municipais, podemos ver o baixo número de prefeitos e vereadores eleitos nos municípios. Vemos também poucas propostas municipais para a superação do racismo, né? E poucas propostas de inclusão. Passo a palavra aí para você. Posso fazer uma observação? Primeiro eu queria... deixa eu... Desculpa, Mônica, eu estava aqui, né, ouvindo atentamente, né, e prestando muita atenção, e quando você fala, né, que
a gente está no segundo movimento aí dos negros indo para o mercado de trabalho, chama a atenção da lei também, que se não me engano é de 2014, as cotas para negros em concursos públicos, né? Que é uma conquista também bastante recente, que 20% das vagas em todo concurso público já são destinadas para negros, que é uma conquista também. E um outro ponto assim, que eu penso que é bastante importante é que quando a gente pega a história do Brasil, o negro sempre esteve lá. Ele não está sendo valorizado e não foi colocado nos livros de história. Mas quando você começa a puxar, você pega movimentos importantes como a independência do Brasil, né, o movimento de Inconfidência, o negro estava lá e ele estava na liderança. E é isso que é interessante observar, que não foi um movimento liderado só por pessoas brancas. O negro estava lá, mas na hora de escrever a história, ele foi deixado de lado, né? A gente depois vê, exemplo, como a revolta da Chibata também, né? Temos o Luiz Gama, que é um importante advogado aí, né? Que era um negro importante, que vivia no palácio, que vivia junto ali, né, com os governantes, mas é deixado de lado, né? Então, o negro sempre esteve lá, mas não teve esse reconhecimento. São esses dois pontos que eu queria colocar, passo a palavra. Então, não, muito bem colocado isso de vocês, e eu até queria ver se o professor Ederaldo, se a gente eu acabei respondendo, né, e acho que você comentou, e acho que também junta com a pergunta dele, dos negros, né, enquanto professores nas universidades. Que é isso, né? Isso são ações afirmativas e que, de fato, são leis que é para poder acabar com essa desigualdade, né? Que a gente sabe que sempre favoreceu essa questão do branco. Então, acho que o concurso público hoje, que essa questão dos 20% para negros, sem dúvida nenhuma vai revolucionar. E como a gente estava falando, né, você também comentou sobre que nós, negros, sempre estivemos em todos os lugares ao longo da história. Lembro de novo na personalidade que vocês colocaram no convite, Machado de Assis, gente. Machado de Assis é o escritor mais importante da literatura brasileira. O Marcelino falou muito bem, sempre Machado de Assis foi colocado como um branco. Agora que vem essa reivindicação do movimento negro o tempo todo, batendo nessa tecla, né, para a gente buscar a visibilidade da nosso pessoal. Mas antes de continuar, chegou um recadinho aqui para mim que tem gente que estão pedindo o link da nossa live. Não sei aí se o Marcelino consegue colocar isso à disposição aí para o pessoal, mas muita gente pedindo o link da live. Sim. A questão da política, né? Do negro na política, para eu comentar. Eu mesmo. Oi? A gente só não pode citar nomes, tá? Nomes a gente não pode citar. Tá? Mas vamos continuar. Passa a palavra. Não, sem problema. Sim, não. Quanto à questão, então, do negro na política, a gente tem visto, né, dessa questão de como é um espaço que está se fazendo em forma de que o negro, de fato, se envolva também, né, politicamente. Porque, querendo ou não, o negro, é isso que o Marcelino falou, a gente já estava lá no Império, a gente estava na República, a gente faz toda a construção, só que na hora de fato, sentar à mesa, aí é o branco que senta. Que é disso que nós estamos falando, né? É dessa representatividade, né? Hoje, a gente vê qual que é a nossa representação no Congresso Nacional, qual que é a nossa representação, cada um de nós aqui nas nossas vereanças, nas nossas cidades, de deputados, né? Então é isso, a gente precisa, de fato, também começar a ocupar os nossos espaços de poder. E eu acho que essa é uma grande luta do povo negro, tem sido, e você viu que agora, e aí, por exemplo, para falar sobre isso, lembro também a questão de cotas, porque os partidos políticos, eles tinham cota para as mulheres já há muito tempo. Que quando se criou a cota para os negros, aí a sociedade veio e fez toda aquela salada que a gente já viu, né? Que eu falo, cotas para mim já nem fico discutindo mais, porque agora vai lá ler o que o Supremo Tribunal Federal votou, que foram 11 votos por unanimidade. Como diz meu amigo Sérgio Frederico, é uma peça de direito maravilhosa para as pessoas entenderem, está lá, né? E agora a gente vai avançar. E avançar
eu volto pro Marcelino, que ele falou, né? A gente falou da primeira fase, que foi da nossa inserção nas universidades. Eu diria que a segunda fase é essa que nós estamos vivendo agora, que vai ser do mercado de trabalho, né? De nós negros cada vez mais conquistando o mercado de trabalho. E aí, entenda-se, quando o nosso povo negro, de fato, arruma um emprego, consegue se fortalecer nesse sentido, é toda uma leva que traz junto, porque a gente é exatamente isso, nós somos coletivos, sim, a gente pensa nos nossos irmãos, sim, a gente tem essa questão que eu falo que é fraternal, é nosso, isso é matriz africana, cada um cuidar do outro. E eu já, na minha bem ignorância aqui, de militância, eu já estou pensando, sinceramente com vocês, na terceira fase, que é a ocupação das cidades. As cidades vão, à medida em que nós formos para o mercado de trabalho, que a gente também vai ganhar de igual para igual com o branco, que isso não ocorre hoje, nós vamos também ter outros espaços para a gente ocupar, para a gente morar, né? E aí, nós, claro, hoje estamos tristes porque estamos vivendo numa pandemia e sabemos, toda a sociedade brasileira sabe quem é que está sofrendo de fato com a pandemia, qual a cor da pele dessas pessoas que estão sofrendo com a pandemia, mas ainda assim, eu sempre falo que nós não estamos aonde eles queriam, os racistas queriam que nós estivéssemos, nós estamos além. E aí eu diria que a terceira fase, viu, Marcelino, a terceira fase vai ser essa, de ocupação, de fato, da cidade, ocupação da cidade enquanto um local decente para a gente morar, para a gente viver, todos os nossos irmãos pretos, porque, de fato, nós somos todos iguais. Essa democracia, essa é a democracia social que eu busco e entendo que a maioria do povo negro busca também. Vou mandar aí mais um abraço dos alunos. Vamos ver se a gente consegue falar, né? O nome de todos. Nós temos aí nossa aluna Vitória Martins, a Jennifer do segundo. Nós temos um convidado ilustre aí, que é meu filho, o Paulo Cruz. Beijo, Paulo. Ó a tecnologia, na mesma casa, mas falando pela internet. Isso aí. Obrigada. E tem uns questionamentos aqui. Sim, tem um elogio da minha amiga Silvana Fernandes, também professora de História maravilhosa. Ela diz assim, parabéns, projeto importantíssimo. Nós temos a fala da professora Camila Hesser, aí de Assis, e ela diz assim, ó, sobre o racismo estruturado, me pego muitas vezes perguntando, quanto isso pode estar enraizado na nossa cultura. Olho os Estados Unidos, palco de tantas lutas e vitórias de negros, com personalidades tão marcantes na conquista de direito e igualdade, ainda encontramos atos tão violentos contra os negros nos tempos atuais. Me preocupo quando vejo o quão esses atos racistas se misturam com os problemas sociais aqui no Brasil. Passa a palavra. Como que é o nome dessa professora? Camila Hess, é daí de Assis, a Camila. Camila. Pro maravilhosa. Passa a palavra, mano. Bom, eu não sei quanto tempo mais nós temos, estamos à vontade aqui, Eliane? Eliana? Pode falar, querida. Fica à vontade. Então, eu sempre, ela falou dessa história, por exemplo, que nos Estados Unidos, né, tem essa personalidades tão fortes, né, que foram marcados, né, eu sempre fico, quando eu trago essa questão de como acontece o racismo, né, nos Estados Unidos e o racismo aqui no Brasil, eu sempre fico pensando assim, que não é uma questão de medir qual racismo é pior e qual que é o melhor, tá? Não é isso, porque racismo nenhum serve, a gente não quer absolutamente nada em relação a isso. Mas a sociedade negra norte-americana, ela tem ascensão de negros, né, em todas as camadas da sociedade, coisa que nós não temos no Brasil.
no Brasil é essa a herança da democracia racial. A democracia racial, ela nos tratou sempre com essa conversinha fiada, que eu falo que é de dizer que somos todos iguais perante a lei. Mas os todos iguais perante a lei, quando a gente foi lá para o Magazine Luiza, lá atrás, fazer os testes, eles não falavam para nós que era só para brancos, e eram só brancos que entravam. Tanto é que hoje a gente vai olhar deles lá, nós somos 56% na empresa, só que 17% de pretos estão nos cargos de direção, de supervisão, e assim vai. Então é disso que nós estamos falando, e aí eu chamo, de fato, para toda a sociedade brasileira, gente, né? E o Brasil, essa é a nossa herança, né? Então, a gente precisa, de fato, fazer a transformação da nossa sociedade, né? E ela passa, de fato, por isso. Os Estados Unidos, essa questão dessa ação afirmativa, por exemplo, que a Magazine Luiza está fazendo agora, lá é da década de 70. A questão das cotas dos Estados Unidos já foi, muito, muito mais tempo, né? Mas não vamos aqui, de fato, é isso que eu falei, não quero comparar racismo, né? O apartheid também estava aí, né? E o que a gente, de fato, precisa entender é essa transformação da sociedade brasileira. Então, Mônica, e aí essa transformação, ela passa muito pela essa consciência das pessoas, da sociedade civil, mas também por políticas públicas. E o professor, eu acho que foi o professor, não sei, a Priscila, que chamou a atenção para esse fato de que nos debates públicos isso não é posto, isso não é colocado, né? Então, nós estamos às vésperas das eleições municipais e a gente não vê isso dentro do debate público, algum tipo de política pública que busca reparar isso, né? Não há esse envolvimento da política, né? Eu acho que isso acaba dificultando aí a nossa luta, né? E no nível, assim, nacional, as poucas pessoas que poderiam representar e poderiam lutar por esta causa, não sei por qual motivo, acaba tendo um posicionamento diferente. Eu estou falando aqui do presidente lá da Fundação dos Palmares, né, que disse que não vai apoiar a comemoração, né, no Dia da Consciência Negra, e já vem há algum tempo, assim, sabe, com um posicionamento que é no mínimo estranho como ele se coloca, né? Então é difícil sempre, né? Marcelino, acho que quando você traz esse fato, eu acho que a gente não pode deixar de explicar para as pessoas, né? E eu costumo sempre, porque é isso, todo mundo olha e fala assim, nossa, mas é um negro, e é um negro dirigindo uma fundação Palmares, de fato um local, né, de um espaço de poder. E ele está lá e é isso, ele não entende, não entende nem considera o que os nossos ancestrais fizeram, né, para a gente poder estar aqui hoje, não é uma pessoa que reconhece a questão do trabalho que o negro a vida inteira fez para a gente estar aqui podendo conversar, né, nessa tarde, mas eu acho que é importante a gente falar isso, porque isso, o que acontece com esse dirigente aí, né, é o que a sociedade racista faz com nós negros. Eu diria, inclusive, Marcelino, que durante muitos anos da minha vida, eu também fui uma mulher negra que queria ser branca, que queria ser aceita. E aí a gente faz esse papelzinho que ele faz. Aí, esse irmão negro, o racismo é tão calhorda, é tão maldoso, que ele faz o nosso irmão negro ser subserviente dessa maneira. Esse racismo que ele... E eles se acham mesmo que eles são brancos, né? Eu também, já lá atrás eu falo isso, a gente se acha mesmo que você vai falar, não, eu vou me aculturar, né, na cultura do branco e a gente vai ser aceito. Só que esse é o grande engodo desse nosso irmão. Porque, de fato, a sociedade brasileira é racista e ela vai fazer igualzinho ela fez outro dia com o Neymar, vocês se lembram muito bem, eu falo, vamos do popular, né? O Neymar assume a negritude dele? Claro que não. Isso é problema? Eu vejo que é um problema para ele, mas isso é o que a sociedade racista faz. Faz com que o menino que é negro não assuma sua negritude. Só que
Ele pode rodar o mundo, ele pode ganhar a grana que for, ele tá lá no... O que resolveram berrar para ele? E vai falar que não desestabilizou? É isso. E vai falar que no espaço, que eu sempre falo, o espaço de privilégio branco, ele frequenta, ele encontra quem? Nós, negras? É claro que não. Ele encontra só branco. É só o branco. E é esse branco racista que vai olhar para ele e falar assim, filho, aqui não é o seu lugar. No olhar vai dizer para ele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não se iludam. A gente precisa ajudar quem é o nosso irmão preto, que ainda não se reconheceu como tal, ele precisa se reconhecer, e essa é uma tarefa que a gente pode fazer, ajudar de forma carinhosa, afetando de que forma? Mostrando isso, mostrando que Machado de Assis foi um homem extraordinário, inteligente, e como ele, tantas outras personalidades negras. Vai lá, Acordo à Cultura, tem. Eu falei para vocês, assim, questão dos sites, tem muito. Hoje eu falo que essa internet, ela abre esse espaço. Ela judia também, porque ao mesmo tempo que nós estamos aqui, a gente pode estar sendo, né, facinho também das pessoas nos agredirem, nos atacarem. Mas é possível de buscar também muita coisa boa para a gente transformar, de fato, essa sociedade num lugar mais justo e fraterno para todos nós. Para todos nós. Inclusive para o Sérgio da Fundação Palmares, né? Para ele se entender como um homem negro. Sim, a diretora Tânia lembrou aqui também do caso do Fernando Holliday, né? Também é um caso emblemático aí. E eu achei interessante que você falando essa questão do reconhecer-se como negro, né? E como a gente é criado desde criancinha dentro dessa sociedade, né? Que tem um racismo estrutural, nós negros demoramos um tempo para assumirmos que somos negros, né? E lembro que agora menos, mas antigamente era mais, né? É assim, a menina, ela tinha que alisar o cabelo para deixar o mais parecido com a moça branca da novela. O menino, ele tinha que ter o cabelo raspadinho, não podia deixar crescer um pouquinho, né? Porque já não era aceito. E nós negros crescemos com isso. E demorou-se um tempo, né? Demora-se um tempo para se reconhecer, né? Mas, assim, no geral, eu vejo como positivo, se podemos falar assim, essas tragédias que ocorreram aí nos últimos tempos, ela tem dado, assim, uma visibilidade à causa que eu ainda não tinha visto acontecer. Eu ainda não sei muito bem o que vai ocorrer a partir disso, mas eu vejo, assim, que atualmente, nos últimos meses, principalmente depois da morte lá do George Floyd nos Estados Unidos, e isso tem ganhado uma proporção que a gente ainda não tinha visto, né? O Lewis Hamilton, que é o piloto de Fórmula 1, né? Multicampeão mundial, todo domingo agora ele tem se apresentado ao final das corridas com uma camiseta, feito ali um gesto, né? Então, exato, lembrando as matérias, ele está tendo uma visibilidade para a causa, eu acho isso importante, né? Não sei quais são os futuros, mas eu vejo isso como algo positivo dentro de tudo isso, né? Dessa tragédia toda. Sim, vocês abordaram muito bem aí, e eu digo assim, que nós temos que falar sobre isso, sim. A escola é um espaço de fala, né? Lá no início, né, não vou falar a minha idade, lógico, mas no início dos anos 90, lá 90, quando eu iniciei, né, dando aulas, eu ouvia sempre comentários em sala de aula, né? Não a professora, mas alunos, colegas de sala. E eu sempre parei a aula parei não, porque é uma aula também, né? Eu sempre embuti isso no meio da minha aula e comentei, e falei sobre a empatia, né? E onde eu falo hoje para os meus alunos, para os meus filhos, que lá na década de 80, minha mãe, ela foi muito sábia, né? Ela nunca disse que eu teria um lugar no mundo, né? As mães de algumas amigas sempre diziam, né, se coloca no seu lugar. Eu já ouvi mãe de coleguinha negra falando isso. Minha mãe, eu não entendia, eu tinha 6 anos e não entendia o que ela queria dizer com isso. E minha mãe nunca falou sobre isso para mim. E eu cheguei na escola falante e conversando, sabe, e expondo tudo que eu lia e eu via que alguns alunos tinham um olhar diferenciado para mim. Eu, com 6 anos, não entendia sobre isso, né? E eu acho que minha mãe foi muito sábia ensinando isso para mim,
que eu estava no mundo e era como todos os outros. E é o que eu passo para os meus filhos. Estou no mundo, quero aprender, quero levar, né, minha palavra, o que eu sei, né, que a gente é um ser sempre em aprendizado, e não vamos abaixar a cabeça nesse sentido da nossa cor de pele, porque isso não dá diferença de nada, não nos mostra diferente de ninguém. Né? Nunca tive medo de entrar em nenhum lugar, ensinei meus filhos também, falo para os meus alunos, tanto né, brancos, negros, né, porque os alunos de classes que não são tão abastados também sofrem muito, e eu ensino, nós somos iguais, e vamos lá, que a vida é maravilhosa, nós temos que aprender qual é a nossa arma, o ensino, o aprendizado, né? Vá à escola, faça suas atividades, aprenda, que ninguém para, né? O mundo não para e você vai fazer parte desse mundo, você vai ser um protagonista. É aquilo que eu passo nas minhas aulas, e a Escola Maria Ângela, que é a Escola de Tempo Integral, a gente trabalha muito isso, né? Abordamos muito isso na escola. A escola está de parabéns também, a Escola Maria Ângela, que dá abertura, né? Da abertura para nós tratarmos desses assuntos. Nossa, já são 2h44, né? Se nós formos falar tudo, né, ficaríamos até umas 6 horas da tarde aqui. Eu só vou fazer os últimos comentários aqui. Nós temos a professora Regina Stosch aí, ela fez o seguinte comentário: parabéns a todos os envolvidos neste projeto tão importante para a conscientização e reflexão de nossa sociedade. Tá? E depois, nós temos a participação da Yasmin, do primeiro D, a professora, a coordenadora Priscila, ela disse que a nossa live vai ficar disponibilizada, e ela vai entrar, né, para fechar a nossa live aí. Nós temos o aluno Carlos, o terceiro A, a irmã da diretora Tânia, a Miriam Cabral, tá? Oi, Miriam, tudo bem? A Keila Santos, e a Miriam, irmã da Tânia, ela diz assim, ó, lendo o livro Dororidade, de Vilma Piedade, em um trecho ela diz: foi-se a abolição inconclusa. A carne preta ainda continua sendo a mais barata do mercado. E ela disse que doeu ler essa parte. Né? Eu não conheço esse livro, mas vou emprestar. Quero emprestado, Miriam. Dororidade. Né? A carne preta é a carne mais barata do mercado. A vice-diretora, oi Ana Luísa, tudo bom? Ela diz assim, a questão do cabelo me fez levar muitos anos para assumir. Desde a adolescência, né, ela assumiu, passou alguns anos para ela assumir o cabelo dela. E assim a gente vai, né? A Priscila vai entrar, Marcelino, nossa coordenadora geral? Isso, né? Então, Mônica, de minha parte, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação, acho que foi bem enriquecedora, né? Espero, assim, que a gente possa ter outros momentos para a gente poder conversar e bater um papo, né, sobre isso e tantas outras coisas aí. Tem um concurso de fotografia que a gente vai participar, estou mobilizando aqui os alunos, a gente espera fazer também um trabalho bem legal. E é isso, eu só tenho a agradecer. A luta é difícil, mas a gente não desiste, né? Obrigado. Continua, né? Também agradeço. Você prontamente, né, disse sim ao convite. Muito obrigada. Estamos aí na luta, né, numa luta saudável, que é essa luta que a gente trava aí todo dia. Tá? Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Passo a palavra. A Priscila vai falar com você, nossa coordenadora geral. Okay. Boa tarde, Mônica. É um prazer conhecer você, mesmo que virtualmente. Prazer é meu. Acabei de ver aqui um comentário da Tânia, né? Que quando voltarmos no presencial, queremos conhecê-la pessoalmente aqui na escola, né? Você já é nossa convidada. Essa é uma pauta extremamente importante, né? Seja para a escola pública, seja para a comunidade na qual nós estamos inseridos, no município, no nosso país. Vocês falando e eu pensando aqui, uma pena
que nós não estamos no presencial, né? Estamos em meio a uma pandemia, tantos acontecimentos importantes no Brasil e no mundo dentro dessa pauta, e nós não conseguimos nos ver, né? Debater, discutir presencialmente todas essas questões. A gente tem a impressão de que o online ele é distante, né? Mas mesmo online, essa discussão aqui foi tão pertinente, tão importante para a escola, para os alunos. Eu falei assim para o Marcelino, Marcelino, eu tenho uma pergunta, eu sei que nós passamos do tempo, eu não sei nem se cabe, mas tem uma coisa assim que me inquieta muito às vezes quando eu entro no Instagram, eu entro nas redes sociais, né? A primeira coisa era a questão do Neymar, que você já falou. A hora que você estava falando, o Neymar me veio na cabeça, porque eu lembro da entrevista dele, né? Ele foi perguntado se ele sofria muito racismo no futebol. Uma vez ele respondeu que não, porque ele não era preto. Né? Essa entrevista dele ficou na minha cabeça, né? E depois, essa semana ou semana passada, quando ele sofreu o episódio, eu fiquei pensando, gente, que voltas o mundo dá, né? Enfim, e uma das questões também que me intriga um pouco, Mônica, eu não sei se é do seu métier, se é do movimento, mas é essa questão da apropriação cultural, né? Das meninas brancas, das atrizes brancas, né? Fazendo dread no cabelo, usando os lenços, né? E essa é uma questão que me perturba muito, porque às vezes eu entro nos comentários e eu fico pensando, né? O que eu sou professora de história, né? Formada aí pela Unesp em Assis, e às vezes eu fico me perguntando como tratar isso daí na sala de aula, né? Essa questão, porque às vezes os alunos nos perguntam essa questão dessa questão da apropriação cultural. Então, antes de finalizar, se você pudesse falar rapidinho, eu fico grata. Sim. Posso sim, claro. Priscila, foi um prazer ouvi-la. Já posso começar a falar ou você tem mais alguma coisa? Sim. Não, pode falar, depois eu finalizo. Ok. Bom, primeiro que eu queria agradecer as suas palavras, realmente, nossa, aceito o convite, quando voltar, vamos fazer presencial, vocês vão ter todo o meu apoio e quero conhecer a escola de vocês, sim. Quero aproveitar também a oportunidade para convidá-los todos a fazerem parte do Instituto do Negro de Assis do Zimbauê. A gente com certeza vai estar junto com vocês em novembro, que vai ser o final do concurso, né? E aqui eu quero esperar que, de fato, uma coisa assim que vai me deixar muito feliz, que eu acho que isso não vai ocorrer, tá? Mas essa questão do Magazine Luiza, quem dera que eles, de fato, escolham seus trainers, gente preta, retinta, como nós, Eliana. É isso. Porque também tem essa outra discussão, que agora a gente vai buscar quem que é preto no Brasil. E pego esse gancho para poder fazer a resposta da professora, da coordenadora, da Priscila, que ela fala da questão da apropriação cultural. Apropriação cultural. Então, eu tenho visto muito assim, que fala que preto é moda, né? Que tem as coisas assim que, agora tudo virou moda. As nossas dores, o capitalismo não quer. As nossas dores, elas não são de apropriação cultural. A apropriação cultural é só o nosso turbante, porque eu falo, usar turbante é coisa para mulher negra, sim. Porque aquilo lá, eu sempre falo, meu turbante, minha coroa. É isso. Não dá para pegar e querer desfazer das nossas... e aí que eu falo que é a questão da valorização da cultura negra. Só que quando está no... E aí, Priscila, não é só a questão do cabelo ou da vestimenta. Isso é uma coisa que o racismo faz conosco desde sempre. Tudo que era
coisa do negro, que era coisa do preto e que era bom, o branco foi lá, transformou e nós ficamos com a peste. Para nós, tudo que é ruim é coisa do demônio. Só que você pode pegar a apropriação cultural, ela está na música, ela está nas notas. Diria que, por exemplo, a própria escravização, né? Quando fomos escravizados em África, eles foram buscar mão de obra especializada. Quando eu falo para você, essa mulher, Teresa de Benguela, que foi uma rainha quilombola, eles já sabiam mexer com a forja, isso, do metal. Coisas que nós, negros, já sabíamos. Mas só que quando, para nós, é ruim. Eu usar cabelo dread, as pessoas não gostam. Mas uma mulher branca colocar um cabelo dread, ela é descolada, ela é legal, ela é belezinha. É disso que nós estamos falando, né? Então, a apropriação cultural, para mim, é exatamente isso, assim. E tem mais. Quando nós, mulheres negras, né, e homens negros também se empoderam com a sua vestimenta, com a sua cultura, com essa coisa dos vestidos coloridos e tal, nós somos tidas como metidas, né, exibidas, mas a mulher branca, né, por exemplo, isso é permitido, né? Então, a apropriação cultural precisa muito ir fazer essa discussão, principalmente com essa garotada que tem uma questão que eu acho que é da questão do visual, né, que é muito pertinente, e o cabelo, o nosso problema, a Eliana falou muito bem no começo, o nosso problema começa no cabelo, nosso cabelo na escola a gente já começa a ser ridicularizada, né, como se, e fora as leituras que a garotada faz, porque a cultura traz isso, né, que o nosso cabelo é fedido, que, enfim, tantas... Mas há que se rever mesmo também essa questão da apropriação cultural e para a gente poder respeitar. É isso que eu sempre falo. Se a gente ensina, né, que o que é bonito da cultura negra, não vai ter esse desrespeito, né? A gente sabe, principalmente com a questão religiosa, os nossos terreiros que são, né, apedrejados, ou nossas mães de santo que são apedrejadas também, e que inclusive são mortas, né, gente? Nós estamos falando de ataques mesmo, né? E isso em função de não respeitar a nossa cultura. Acho que eu falei. Nossa, Mônica, eu me emocionei aqui. Eu sou uma pessoa muito emotiva. O pessoal da escola sabe, né? Eu choro por tudo. Mas é uma questão que me intriga mesmo, né? Porque, assim, a gente entra tanto na rede social e vê tanto comentário, tanta coisa, e ouvir você falando assim com essa propriedade me deixa realmente muito emocionada. Eu gostaria muito, em nome da escola, de agradecer a Eliana, de agradecer o professor Marcelino, né, de agradecer a você, Mônica, de agradecer aos coordenadores de área que estão aí nos bastidores, né, dessa live, a Márcia Sais, o Márcio Hernani, o Antônio Moreno, né, agradecer a Ana Luísa, vice-diretora da escola, também apoiando essa ação. Em nome da direção da escola, eu gostaria muitíssimo de agradecer a você, Mônica, de agradecer a todos que participaram. O tema não se esgota, né? Não. Queremos muito poder contar com você para essas questões que balançam mesmo a cabeça da meninada. A escola é um lugar de produção de conhecimento, é um lugar da propagação do conhecimento, dessa construção, né, de conhecimento para essa meninada. Então, assim, é muito importante esse tipo de ação. Agradecemos muitíssimo a sua participação, e agradecemos aí aos professores, né, e esperamos contar com você mais vezes aqui na escola. Você é muito bem-vinda, e essas ações dos professores são muito bem-vindas, porque a aprendizagem se dá assim, né? No debate, na discussão, na abertura, na perguntação, na troca de ideias, isso é extremamente importante. Então, eu finalizo aqui minha participação agradecendo a todos vocês, a todos que acompanharam a live também, e aqueles que não puderam acompanhar, nós vamos disponibilizar essa discussão para que a gente possa aí propagar esse conhecimento para muito
mais pessoas. Então, muito obrigada. Obrigada. Eu finalizo aqui a minha participação. Mônica, é o que eu falei, a gente, se fosse ficar, nós iríamos até às 18 horas aqui. Tem uma aluna que, assim, é uma querida, e ela diz assim, ó, meu Deus, vocês estão arrasando, e está falando verdade, realmente, né, estamos enfrentando nesses tempos, tá? Então, assim, agradeço todos, tá? Tem uma fala da professora Ivanara aqui. Deixa eu finalizar com a fala da Pro Ivanara. Ela diz uma fala da Elza Soares. Que linda! Precisamos ser criadas para a liberdade. O mundo é grande demais para não sermos quem a gente é. Né? Então, aí, terminando aqui, muito obrigada, Mônica. Muito mais uma vez, eu que agradeço. Gratidão, tá? Se a gente fosse ficaríamos aqui até a noite, parece que passou só uns 20 minutos. Passa a palavra. Obrigada, querida. Gratidão. Um beijo a todos. Um beijo. Marcelino está sem áudio. Então, obrigado novamente a todo mundo que nos assistiu. E a gente volta em breve com esse e outros assuntos por aqui. Valeu, galera. Até mais.